cheguei! Bem-vindos ao canal Vida Aviação, Dani no comando hoje. Hoje, novamente, nós temos nossa querida Lohane Rodrigues. Muito obrigada por estar aqui novamente. Imagina, é um prazer estar aqui de volta. Para quem não conhece, a doutora Lohane, ela foi advogada do sindicato, do SNA, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, por mais de 7 anos. E hoje ela está no trabalho solo, né? Começando a carreira solo dela na área ainda trabalhista para os aeronautas. Por isso ela é tão especial aqui pra gente no canal, porque ela nos ajuda bastante com as nossas dúvidas e espero que ela possa ajudar também vocês, porque hoje o assunto é afastamento por INSS, né? Como vocês sabem, recentemente eu passei por isso e eu tive muita sorte, porque o meu atestado ele ficou bem coincidente ali com a data da minha perícia médica. E então eu consegui receber tudo, mas isso não é o que tem acontecido, né, Lohane? E sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que está acontecendo? Exatamente. Então, o que acontece com o INSS? Infelizmente, o INSS é um órgão público, onde sabemos que ele procede com uma demora muito grande para análise do benefício e, por diversas vezes, uma análise errônea por não conhecer as peculiaridades da profissão da aviação, as peculiaridades de um piloto, as peculiaridades de uma comissária. Então isso influencia nas decisões dos peritos, né, e também das turmas que fazem o julgamento dos recursos. E com isso acabam que, se os aeronautas não tiverem conhecimento sobre algumas questões que precisam ser tratadas, eles acabam tendo esse prejuízo ao fazer o protocolo no seu pedido administrativo. Porque hoje assim, você dá a entrada, né, você entra, você não vai para a perícia médica direto. Hoje você dá a entrada, eles te colocam para um processo documental, é isso, né? Documental, aí se nesse processo der tudo ok, né? Aí você recebe só aqueles dias que você tinha um atestado. Aí já começa um problema daí pra gente, né? Por exemplo, no meu caso, o meu primeiro atestado, ele era de 15 dias mais 4. Então 4 dias foi o tempo que eu entrei de INSS. Então, se fosse feito só pela essa parte documental, eu só teria recebido esses 4 dias, né? Mas aí depois entraram outros atestados e, enfim, deu tudo certo. Mas no caso de uma pessoa que passe só pela perícia documental, ela vai receber só os dias que estão no atestado. Só que ela não volta para a empresa nesse tempo, né? Exatamente. Só que qual é o problema? Acontece muito, tanto com as companhias aéreas ou outras empresas, o fato de que elas proíbem o retorno do empregado, deixam o empregado nesse limbo previdenciário, falam para ele que ele só pode retornar após a alta médica. Isso não é verdade. A legislação ela permite que, com a alta do seu médico particular, haja o retorno. Se encerrou-se a incapacidade do trabalho, imediatamente a empresa pode proceder com o retorno daquele trabalhador ao trabalho e, com isso, aguardar sim a análise posterior. Isso se houver realmente a alta médica. Então não é necessário aguardar que o INSS te dê a carta de concessão do benefício para você voltar a trabalhar. Não é necessário. A legislação claramente ela diz onde houve a alta particular, aguarde. Porque o que acontece muito? Na prática, a pessoa tem um atestado de 30 dias, 60 dias. O INSS, no caso dessa pessoa, leva 90 dias para analisar. E aí acabou os 60 dias, a pessoa está apta, realmente aquela moléstia passou, graças a Deus ela se recuperou. Então ela volta à empresa e fala, olha, marcaram a perícia para uma data posterior à data do meu atestado, o que eu faço? A empresa diz, olha, eu preciso da comunicação do INSS. E não é dessa forma. A empresa ela pode proceder sim com o seu retorno ao trabalho, enquanto aguarda. Ela tem essa responsabilidade de ser quem vai pagar o seu salário a partir daquela alta médica até o INSS ele te fornecer, né, a comunicação do benefício ou finalizar a perícia. Só que, infelizmente, não é o que acontece normalmente. E aí, o que a gente faz? Há todo o receio da judicialização trabalhista, de um processo, de uma reclamação trabalhista visando que a empresa pague aquele salário desse período. Então, o correto é tentar responsabilizar o INSS por meio da questão social. No INSS ele tem que haver esse cuidado com o beneficiário, com o segurado, e com isso buscar a responsabilização por meio de uma ação judicial para que o INSS pague esse período onde a pessoa fica desassistida, porque o INSS possivelmente ele só vai conceder, se conceder, os dias do atestado.
Aquele período onde não tem um atestado dizendo a pessoa está incapaz ao trabalho, fica esse limbo, porque nem a empresa aceitou e nem o INSS aceitou. E quem vai pagar a conta? Inicialmente, se a pessoa é uma empregada da empresa atual, ela tem que ir em busca do INSS. Se a pessoa, infelizmente, acabar sendo desligada ou vai no desligamento, isso pode ser pleiteado perante a Justiça do Trabalho. Porque daí torna-se então uma responsabilidade da empresa, já que a empresa não está cumprindo a legislação. E por que será que a empresa não cumpre essa legislação? Porque eu não vejo vantagem para ela manter você afastado. Talvez uma questão de entendimento, né, de que haja até mesmo para não buscar essa responsabilização para ela. Mas o que realmente é determinado é, com a alta médica particular, se o INSS demorar, porque senão o que pode acontecer? O INSS fica 2 anos para conceder um benefício, 2 anos para dar um retorno para o tripulante, e o tripulante fica os 2 anos, e aí ele tem uma atestado de 30 dias. Pois é. E aí quando sair da decisão do INSS, o INSS só deu os 30 dias. E aí quem arca com esse tempo? Quem arca com esse mais de um ano aí sem uma assistência? Inicialmente, se a pessoa tiver interesse em permanecer na empresa, não é aconselhável uma reclamação trabalhista, então é buscar judicialmente face do INSS. E o que a gente faz assim? Se a gente vê que está demorando tanto com o INSS, que não está dando uma resposta, já passou lá 2 meses, 3 meses, e você não conseguiu marcar a perícia, você não conseguiu fazer nada, o que a gente faz? Então, em caso de demora, o INSS, a princípio, né, de acordo com a lei do processo administrativo, ele tem 30 dias para dar um retorno. Esses 30 dias de resposta, né, de necessidade de resposta do INSS, eles são prorrogáveis por mais 30 dias. Há entendimento diverso, né? Depende de cada juiz, depende de cada agência do INSS, qual seria esse prazo. Talvez seriam 45 dias, prorrogáveis por mais 45 e com isso 90 dias. Então, a partir do momento onde o tripulante, o empregado entende que está uma demora excessiva, passou dos 30, já está chegando no 45, já estou 60 dias aguardando simplesmente o INSS dizer se ele vai me dar ou não um benefício, já é um alerta para quê? Para buscar um advogado para impetrar um mandado de segurança. Esse é o remédio contra a demora do INSS. Nunca aguardar um ano o INSS não me disse se eu estou ou não com o auxílio. Não. Deu 30 dias, já procurou um advogado para buscar a orientação, aí já é o tempo de uma confecção de uma ação, de uma confecção de um mandado de segurança, para poder impetrar esse mandado de segurança para visar ter essa resposta. Porque o principal é a resposta. Sem a resposta do INSS não há o que se fazer. A gente não consegue fazer um recurso, a gente não consegue pleitear alguma coisa perante a empresa, a gente não consegue apresentar uma ação judicial de concessão de benefício. Então, o primeiro passo é: viu que deu 30 dias, nada, aguarda mais 15, 45 dias do INSS, nem ao menos se movimentou. Você fez o pedido, está do mesmo jeito que pediu desde o primeiro dia. Já procurou um advogado para impetrar o mandado de segurança, para que esse mandado de segurança ele ordene, porque é direito líquido e certo de qualquer beneficiário, de qualquer segurado do INSS ter uma resposta. E isso é passível de cuidado por meio de um mandado de segurança. E vamos lá, né? A gente sabe que a gente está tendo um certo problema com o INSS porque hoje os peritos não têm conhecimento da medicina aeroespacial. Então, em muitos casos, eles acabam liberando a gente para voltar a trabalhar ou negam até o nosso pedido do benefício em função de que nós estamos bem para trabalhar, né? Mas a gente não está bem para trabalhar na aviação, né? E como é que fica isso? Se você entra e tem esse benefício negado, como é que a gente faz? Essa situação ela acontece praticamente em 90% dos casos quando o afastamento é psiquiátrico. Por quê? No afastamento psiquiátrico você tem uma melhora dos sintomas com o início da medicação. E essa medicação, na maioria dos casos, infelizmente, ela é proibida para o voo, né? A pessoa não pode voar tomando tal medicamento. Com isso, o que acontece? A pessoa entra num limbo previdenciário, onde o INSS diz que há uma aptidão, porque a pessoa tem a doença, porém o remédio naquele momento ele está deixando ela bem, ele está curando ela daquela doença. Porém, em virtude do medicamento, ela não pode voar, ela não pode exercer a função para a qual ela foi contratada.
E a empresa fala, volta para o INSS, o INSS fala, volta para a empresa. E no meio disso fica o tripulante. O que é isso? Como eu já disse, limbo previdenciário. E de quem é a responsabilidade do limbo previdenciário? Inicialmente, quem tem que pagar salários é a empresa. A empresa ela tem responsabilidade social, ela não pode deixar o seu funcionário nesse momento, onde é o momento onde ele mais precisa de auxílio, sem nenhum tipo de proteção, sem receber o salário para comprar o mínimo, que é o remédio, uma alimentação. Então, só que não é a realidade, infelizmente. Então, o que é necessário buscar? Buscar perante o judiciário. Houve a negativa da concessão do benefício com a alegação de que a pessoa está bem, porém ela não está, porque ela não pode encerrar o tratamento medicamentoso, ela não está sob tratamento. Ela precisa buscar perante o INSS uma ação judicial visando a concessão do benefício. Porém, ela também tem a possibilidade de ajuizar uma reclamação trabalhista em face da empresa, buscando esse período onde ela esteve em limbo previdenciário, porque a empresa ela deveria, enquanto o INSS resolve se paga ou não, a empresa tem que custear o salário. Então, se digamos, entrou com a ação, só que a pessoa, por ter o receio da manutenção do emprego, busca primeiro a ação judicial em face do INSS. Ajuizou a ação em face do INSS. E aí, o que pode acontecer? Caso haja, infelizmente, até mesmo por parte do Poder Judiciário, seguir a mesma linha do INSS, dizendo, olha, realmente não verifica incapacidade aqui, porque pode acontecer, porque juiz a gente sabe que tudo pode acontecer. Então, se você tiver uma sentença de improcedência, de perda, onde diga que realmente não havia incapacidade, a pessoa estava melhor por causa dos medicamentos, que o que impediu o voo realmente era o medicamento, a pessoa ela tem que ter ciência de que ela não está desamparada. Ela tem como pleitear aquilo em face da empresa, porque se a responsabilidade naquele momento era da empresa. Enquanto o INSS não está pagando o que é devido a você, que é o pagamento pela sua incapacidade, alguém tem que pagar. E esse alguém é a empresa. Interessante, né? Eu nunca vi nenhuma empresa agir dessa forma. Não, eu também não vi. Só depois da ação judicial. Antes da ação judicial, realmente. Que coisa, né, gente? O que será, né? Claro, a empresa quer fazer economia e tal, mas se tem a legislação, ela deveria cumprir sem que a gente tivesse que entrar na justiça para isso, né? Não somente isso. A empresa, ela por ter função social, ela deveria auxiliar também o tripulante nesse momento. A empresa ela pode ser a pessoa que ajuda o tripulante a recorrer. A empresa ela pode fazer também essa discussão, ela pode demonstrar também ao INSS que, tudo bem, o que causa a incapacidade no caso de um aeronauta não é a doença em si, porque não é doença que causa a incapacidade. É não poder trabalhar. E por que não pode trabalhar nesse caso? Porque o medicamento é proibido por meio de uma legislação, ponto. Por meio da segurança de voo, tem toda essa questão. Então a empresa, como função social, ela também poderia agir dessa forma, administrativa, auxiliando. Se ela entende pelo não pagamento, que ela vá, mas não, o que acontece normalmente? Vai lá e faz outro pedido. Entra, faz outro pedido. Aí a pessoa, o funcionário, quando vê, o trabalhador, está com em torno de 10 pedidos no INSS, E aí, sendo que desde o primeiro pedido é a mesma doença. Então, o mais recomendado houve uma negativa de uma concessão, ação judicial em face do INSS, visando a concessão do benefício, visando esclarecer ao juiz todas as normas da ANAC que proíbem a utilização daquele medicamento, ou se for outra doença, todas do que aquela doença proíbe do voo. Olha, eu tenho tal doença, o RIBAC 67 proíbe que eu voe com essa doença, em virtude disso eu estou com afastamento. Então é isso. Houve a negativa por parte do INSS, ação judicial em face do INSS visando a concessão do benefício. Sempre ter em mente que, se por acaso houver a manutenção da decisão do INSS por parte do judiciário, a responsabilidade pode também ser buscada em face da empresa. Certo. E, assim, a gente pode recorrer também da decisão do INSS administrativamente pelo INSS, não pode? Também pode, só que você tem que fazer uma escolha. Ou a ação judicial ou o recurso administrativo. O fato de que você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Fazer um renuncia ao direito ao outro.
E o que acontece no recurso? O recurso demora em média de 6 a 1 ano para ser analisado. A demora de quem observa, de quem analisa, de quem julga o recurso é a mesma de quem analisa os pedidos. Então, é muito mais vantajoso e recomendável que busque a via judicial, porque na via judicial será um juiz, na via judicial você será submetido a um perito médico federal que irá analisar novamente, que vai ter oportunidade e o tempo, e eu acredito que o cuidado, porque uma das maiores queixas dos tripulantes é a forma como são tratados quando chegam no INSS, né? Chega, mostra o documento, tá aqui o documento, nem lê, olha, eu sou tripulante, nem quer ouvir, olha, tem essa questão, nem quer saber. Então, uma das maiores queixas é o tratamento que o INSS dá ao tripulante. Então, ele vai ter a oportunidade de, na Justiça Federal, ele ser avaliado por um perito federal, por um perito médico federal, que talvez e sempre, na maioria dos casos, tem muito mais sensibilidade nessa análise. Olha só, gente, que interessante, hein? Então você vai ter um perito com um conhecimento maior, com uma sensibilidade maior para analisar o pedido. Isso muda muito a coisa, né? E sem contar que ele vai ter acesso à possibilidade de ler o que o seu advogado previdenciário está demonstrando para ele em relação às normas da ANAC. Coisa que, infelizmente, o perito da INSS ele não tem acesso. Sim. Né? Ele não tem acesso naquele momento a todas as normas da ANAC. Ele é um médico, sim, graduado para aquilo, porém ele não tem acesso às normas da ANAC para entender as peculiaridades. E onde vai ser explicado isso? Na petição inicial de uma ação judicial. Então, por isso que é muito mais recomendado que você faça a ação judicial em face da INSS assim que houver a negativa, do que você recorrer ou do que você fazer também um novo pedido em relação à mesma doença que já foi negada anteriormente. Essa é a melhor orientação. Outra coisa interessante, assim, né? Uns 10 anos atrás, eu tive uma lesão no ombro e foi pegando um manual no avião aqui atrás e passou uns dias, né? No dia eu fui no hospital e tudo mais, mobilizaram o meu braço, mas, assim, eu não imaginei que fosse uma coisa séria, eu não imaginei que fosse uma coisa grave. Só que com o passar do tempo a dor se mantinha, a medicação não era suficiente para resolver, comecei a procurar outros médicos e descobri que eu tinha tido uma lesão um pouco mais séria no ombro, eu tinha distendido o tendão aqui. E aí eu entrei em contato com a empresa, então, para abrir um CAT, né, que seria por um acidente de trabalho, e me foi negado. Eles disseram que eu tinha perdido o prazo para fazer isso. É isso mesmo? Então, a responsabilidade pela abertura da CAT, ela é da empresa. Então, de forma alguma, ela pode, eu não abro a CAT no momento correto e depois, quando o tripulante toma ciência de que ele teria direito a essa CAT, eu digo para ele que ele perdeu o prazo. Isso não pode acontecer. Mas, mesmo que a empresa se negue, o que é comum, né? São raros os casos onde a empresa procede com a abertura da CAT. O sindicato ele faz também a emissão do CAT, ele é um dos órgãos que tem essa possibilidade de fazer essa questão, mas porém, mesmo que não haja emissão do CAT, isso não quer dizer que você perde o seu direito ao reconhecimento da doença ocupacional ou do acidente de trabalho. Isso pode, ainda que no momento certo você não tenha tido a emissão do CAT, isso não impede que futuramente você busque responsabilizar a empresa por conta daquele acidente de trabalho que aconteceu, ou da doença que depois você veio a descobrir que ela tinha relação com o trabalho, seja ela psiquiátrica, seja ela uma questão na cervical, seja ela uma questão de outro tipo de doença, mas que você veio depois a saber que, olha, tinha relação, não fiz o CAT, perco meu direito à ação? De forma alguma. Dentro de uma ação trabalhista, você vai buscar o reconhecimento dessa doença ocupacional e todos os direitos dela decorrentes. Até porque quando a gente abre a CAT, nós temos algumas possibilidades que são diferentes de você não ter um afastamento comum, né? Você tem estabilidade de emprego por um ano, né? Exatamente. E você tem um complemento salarial ali também, que é de 100% da diferença que o INSS está pagando. E no não caso... somente isso, se o seu afastamento ele for reconhecido como auxílio acidentário, você tem direito ao depósito de FGTS em todo o período. Você tem direito ao plano de saúde, a empresa ela tem que arcar com o plano de saúde, diferente de um auxílio doença comum. Quando você sai do auxílio doença comum, a empresa está lá pagando o seu plano de saúde. Quando você volta, você tem uma dívida de 20, 30 mil reais.
Eu sei. Só que se essa doença ela for ocupacional, aquele pagamento tinha que ter sido feito pela empresa. O judiciário tem esse costume de conceder esse tipo de pedido. E sem contar o dano moral, né, decorrente disso, dependendo da doença, se a doença for uma questão de diminuição da audição, pensão vitalícia a decorrer de quanto você perdeu a sua audição em virtude da doença ocupacional causada pela empresa, tudo isso são diversos direitos que podem decorrer sim, mas que o fato da emissão do CAT não ter sido feito no momento correto não impede de você pleitear futuramente. Olha só, gente, que interessante, né? Então, esse prazo que eles dão pra gente é um prazo meio teórico, né? Porque é uma prova contra ela mesma. Então, é isso. Ela nada mais é do que ela te dá o documento que te dá todos esses direitos, e que são muitos, né? São muitos direitos decorrentes do acidentário. Então, ela evita o máximo que der. Normalmente, as empresas concedem fornecem o CAT quando houve uma queda, né? E não tem como ela, de forma alguma, ela imagina como, não caiu na escada do avião, não tem como, né? É muito nítido. Agora, por exemplo, se é uma doença psiquiátrica causada por algo que aconteceu no voo, como que a empresa consegue? Imagina, não tem nenhuma relação com o trabalho. E aí precisa judicialmente, por meio de um médico dentro do processo, ele reconhecer que aquilo tem ligação com uma doença ocupacional. Caramba, gente, olha só, né? Como é bom a gente conversar com advogado de vez em quando, né? Porque a gente vai descobrindo umas coisas, né? A gente fala, cara, né? Nunca ninguém me falou isso, né? São muitos direitos que podem ser questionados até durante o contrato, né? Só que, infelizmente... durante o contrato a gente corre o risco de levar um pezinho, né? Bom, foi um prazer, né? Tchau. Passa lá na caixa, resgata a GTS, tá disponível. Mas aí sempre observando o prazo prescricional, guardando a documentação, é importante porque sofreu uma doença, conversa com o seu médico, se pode ter alguma ligação com o trabalho, ou não pode não ter, um laudo médico detalhado com tudo que você está sofrendo, todos os seus sintomas, tudo isso, guardar toda a documentação para que futuramente o advogado analise e verifique, olha, será que tem ligação com o trabalho? Que se tiver ligação com o trabalho, disso decorrem diversos pedidos que a empresa deve ser responsabilizada. Olha só. Puxa, Lohane, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira dizer para finalizar? Porque é isso, né? Sempre buscar os seus direitos. E se enquanto você está trabalhando, você quer continuar trabalhando, guarda toda a sua documentação, sempre guardando a sua documentação, todos os laudos médicos, todas as suas escalas, tudo que leva, né? E sempre quando for ter algum pedido previdenciário, alguma questão que precise, assim, buscar a ajuda de um advogado para que ele consiga te orientar, porque às vezes um pedido errado, um documento que anexa errado, tudo isso leva o INSS a demorar mais. Eu já ouvi casos onde próprios servidores do INSS dizer que eles demoram mais a analisar se você juntar habilitação ao invés de juntar o documento de identidade. Caramba! Exatamente. Então, assim, para ter noção de como que o fato do advogado saber que o caminho, né, que tem que seguir, a documentação que tem que seguir, o pedido que é melhor fazer mais rápido, isso já te adianta um caminho e você fica menos tempo sem ter a proteção, sem ter o recebimento do benefício que é o seu direito. Caramba, gente, olha só que interessante. Exatamente. Nossa, Lohane, muito obrigada mesmo. Eu acho que foi super elucidativo novamente. Agradeço muito a oportunidade de conversar contigo. A oportunidade de poder ajudar, né? Foi um prazerzão. E eu vou deixar aqui, gente, tá na descrição do vídeo o contato da doutora Lohane. Quem precisar, né? Que não precisa de auxílio doença, mas porque acontece muito, infelizmente, né, a gente sabe de vários casos aí. Então, agora com o escritório dela, vocês podem contar com ela aqui para isso e para todas as outras ações trabalhistas ligadas à aviação. Com certeza vai atender vocês com todo o carinho que ela passa aqui pra gente. E aproveita, já compartilha, dá um like, espalha muito esse vídeo, porque assim, a gente não pode perder nossos direitos por desconhecimento. Conhecimento é tudo e só com ele que a gente consegue
conquistar tudo que a gente precisa, obter todos os direitos que nos são devidos. Então, compartilha e até o próximo vídeo.